continuaremos aquele nosso assunto ali, né? Essa briga do Elon Musk contra o ministro, lá 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 lá, ministro, lá 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 lá. Então, esse vídeo aqui é principalmente voltado aos libertários, aos anarcocapitalistas, grupo no qual eu me incluo, mas também voltado a qualquer pessoa de qualquer vertente que preze pela liberdade. Obviamente estarão à direita, né? Já que a esquerda sempre foi contra a liberdade. Muito bem. Eu vi algumas pessoas, lamentavelmente, abandonando o povo do Brasil para criticar o Elon Musk. Pessoal, eu já critiquei muito o Elon Musk no passado. Só que tem hora para tudo. Isso não é a hora de criticar o Elon Musk pelo seguinte: estratégia. Em grego, estratégia. Eu vi, por exemplo, lá o Farinhaço falando um monte contra o Musk, contra a Starlink, e aí algumas coisas até têm sentido, o problema da soberania nacional. Agora, qual que é a ameaça mais premente ao Brasil? É alguma coisa futura da coleta de informações das comunicações brasileiras nas Forças Armadas pela Starlink? Ou é a total destruição das nossas liberdades e implantação do comunismo no Brasil? Sendo que o comunismo ele é completamente contrário à nossa soberania nacional. Então me fala, qual é a ameaça mais premente à soberania brasileira? Então como é que pode um sujeito que se diz da arte da guerra, estrategista, não sei o quê, e o cara não sabe priorizar os alvos do ataque dele? Então, existe um texto que vem lá da Índia, dos tempos da civilização indiana antiga, que é um texto sobre geopolítica, chamado O Círculo dos Reis. Em indiano é Rajamandala. Então, o Rajamandala, ele faz um esboço de uma teoria das relações internacionais que diz o seguinte: um rei que está situado em qualquer lugar, imediatamente no círculo de um conquistador, será considerado inimigo por esse conquistador. Agora, um rei que está perto do inimigo, mas separado do território do conquistador pelo inimigo, ele será considerado amigo desse conquistador. Então é muito fácil entender. Se existe um exército se expandindo e existem territórios adjacentes a esse expansionista, esse conquistador vai falar, bom, esses caras são meus inimigos. Agora, se existe um exército que está adjacente aos inimigos, mas não ao conquistador, ele vai pensar, esse cara é meu aliado. Então, agora pensa o seguinte: a principal inimizade que existe é entre os amantes da liberdade, ou seja, nós libertários anarcocapitalistas, e o tirano, né? Os defensores da tirania, os defensores do comunismo. Então você vê, por exemplo, o Felipe Neto, MBL, eles são o tirano, eles são aqueles que estão defendendo a tirania. O próprio Lula. Então, quem é o sujeito que está adjacente, mas que, pelo menos nas atuais circunstâncias, está contribuindo para a transparência informacional? Ah, é o Elon Musk. Então, o Elon Musk, por enquanto, ele é um aliado da liberdade brasileira, mesmo que no fundo ele não seja, mesmo que ele não tenha os princípios que ele diz ter. Eu sempre fico com o pé atrás. Eu não sou um romantizador de bilionários. Eu não sou um romantizador de lobistas do governo. Né? Ele recebe dinheiro pro lobby. Mas não vem ao caso agora. E se o Elon Musk tiver realmente sido tocado pela graça de Deus e abandonar os seus erros do passado e está disposto a defender a liberdade até as últimas consequências, não pode acontecer também? Eu, como católico, acredito que existe sim essa possibilidade. Agora, como analista político, claro que eu não vou ser um otimista, eu vou ficar sempre com o pé atrás, mas muito bem. Agora é a vez dele. O que pode acontecer? Eu falei isso aí nos vários canais que eu participo como comentarista político, Braddock Show, Fio Diário, Te Atualizei News, Fator Político. Em todos eles eu falei a mesma coisa. Eu falei o seguinte: existe uma divulgação, um estouro da bolha informacional por parte do Elon Musk de que existe uma ditadura comunista censuradora, com prisão política, com perseguição política no Brasil. Essa bolha se rompendo, ela vai influenciar várias dimensões da comunidade internacional. Uma delas é a dimensão do mercado. Então, empresas vão querer se mobilizar, porque empresas investiram nos anúncios do X. Outra, forças políticas que podem levar o Trump a uma reeleição nos Estados Unidos, o que vai ser bom para nós. Não estou falando que o Trump é bonzinho, que os Estados Unidos é bonzinho.
Eu não sou neocon. Eu tô falando, um sujeito como um Trump lá, no curto prazo ele pode influenciar a favor da direita na América Latina, o que é bom para nós. Então, qual que é o grande ponto em relação à estratégia? Eu não tô falando que esses caras são a solução, que o Elon Musk é a salvação, que o Trump é a salvação, nada disso. A salvação é nosso Senhor Jesus Cristo. O que eu estou falando é que a direita precisa aprender uma coisa. Ela tem que aprender a agir de forma a levar o combate para um terreno mais favorável. É muito difícil combater num ambiente de censura. Mas como é que você faz guerra cultural num ambiente de censura? Hã? Como é que você faz guerra cultural se não tem dinheiro para comprar tomate? Vocês viram como é que tá o tomate? R$17 o quilo? Vá merda, né? Eu tava vendo lá os preços, comparação dos preços das coisas do sacolão, na época do Bolsonaro e na época do Lula. Amiguinho, dobrou. O preço da comida no sacolão dobrou. Você imagina uma inflação de 100% num período de 1 ano e meio. Isso é pornográfico. E tem gente que fala, eu vou votar nulo porque o Bolsonaro é grossinho, fala palavrãozinho. Bom, mas voltando ao assunto da live, nós temos essas questões econômicas, nós temos a esquerda destruindo o país, e é muito difícil fazer combate cultural quando as pessoas estão sem tempo, sem dinheiro e sem voz. O Elon Musk pode, se ele não pode resolver todos os problemas do Brasil, ele pode pelo menos dar voz, ele pode pelo menos servir de voz. Aí entra uma outra dimensão além da econômica, a dimensão jurídica. Para o bem e para o mal, até eu diria que no longo prazo mais para o mal do que para o bem, existem tribunais internacionais. Existem os tribunais em Haia, existe a Convenção de São José, existe uma Convenção de Roma também sobre direitos humanos, que inclui a liberdade de expressão, enfim. É claro que no final são ferramentas globalistas? São. Mas é aquela coisa, nenhuma ferramenta globalista é isenta de falhas, isenta de brechas que podem ser exploradas a favor da liberdade no curto prazo e levar o combate para um terreno mais fácil para nós. Então, por que não aproveitar o estouro da bolha informacional Elon Muskiana para fazer essa frente e falar com os tribunais internacionais sobre o que está acontecendo no Brasil? Porque o que está acontecendo no Brasil foge aos padrões até dos opressores internacionais. Aqui no Brasil a ditadura é completamente... Ela chegou num nível... Venezuela mesmo. As pessoas têm que entender a realidade. Não adianta querer negar a realidade. É interessante que Goethe, Dostoiévski e outros autores falaram a pior forma de escravidão é quando os escravos pensam que é livre. A melhor forma de ditadura é aquela que as pessoas não consideram uma ditadura. Né? A melhor, digo, mais eficiente, não que ela seja boa. Se as pessoas não entenderam que nós já estamos no nível Venezuela de ditadura, então a ditadura está funcionando na sua propaganda de enganação. Agora, como é que essa ditadura consegue apoiadores? Por que tem tanta gente que resolveu se voltar contra o Elon Musk na pior hora possível? Tem gente, inclusive, aplaudindo os ditadores, censuradores. Como é que você explica isso? Quem explica um pouco disso? Claro que tudo isso para mim é um grande mistério, né? É o mistério da iniquidade. Mas quem explica um pouquinho disso aí é William Hopke. Ele escreve A Questão Alemã, The German Question. E ele tenta responder aquela pergunta que todo mundo faz. Como que a Alemanha chegou naquele ponto do povo apoiar as atrocidades nazistas? Essa pergunta vale para qualquer ditadura. Como é que a União Soviética chegou naquele ponto? Como é que a Alemanha Oriental chegou naquele ponto? Vizinho denunciando vizinho. Seja para Gestapo, seja para Stasi, seja para NKVD, name it. Essas siglas, NKVD, Gestapo, PF, né, aqui no Brasil, eles são manifestações particulares do mesmo fenômeno. São forças completamente cegas à moralidade, que caem numa espiral da obediência, enquanto o povo cai numa espiral do silêncio. Cada pessoa individualmente tem medo de falar. Eu mesmo estou me segurando, não posso falar com todas as letras, porque nós estamos numa ditadura. Se vocês quiserem ajudar o canal, apoiar o canal nessa Darkest Hour, o meu pix é paulocogos@gmail.com. Aliás, já vou aproveitar aqui e fazer um rápido merchanzinho. Eu coloquei na descrição do vídeo os links para os ingressos da BitConf, onde vocês podem comprar com o meu cupom de desconto.
Aí vocês já ajudam o canal e já ganham desconto para o seu ingresso na BitConf 2024. Agora, continuando, William Hopke, na questão alemã, ele vai falar o seguinte. Deixa eu bloquear as pessoas anticapitalistas aqui. Pessoal, quem é contra capitalismo, mercado, lucro, eu estou bloqueando, tá? E o Braddock Show tá aqui online. Não esqueçam também de curtir a página do Braddock Show. Né? Daqui a pouco vai ter Braddock Show. Hoje eu não vou participar, mas sempre tem excelentes participantes ali com excelentes comentários e pautas. Mas começa às 20 horas. Mas voltando ao William Hopke, né? Ele diz o seguinte, como é que o nazismo aconteceu? Ele vinha com o discurso de justiça social, de paz, de harmonia, de combater as pessoas subversivas. Então ele criou não uma coesão baseada no indivíduo, no amor individual, mas uma coesão direcionada para uma agenda política. As pessoas se juntaram para promover uma agenda política totalitária contra elas mesmas, porque a individualidade foi sublimada pela ideologia coletivista nazista. E aí eles perderam princípios morais e foram imbuídos, diz Hopke, de um niilismo em tudo o que tange o valor do indivíduo. Então, como toda a moral política ela não existe se não for baseada numa moral que leve em conta a dignidade do indivíduo, logo o nazismo caiu ali no que o Hopke chama de uma anemia moral. Você vê a mesma coisa hoje. Você pergunta, como é que as pessoas denunciavam um vizinho na ditadura sanitária? Como é que hoje tem gente que apoia inquérito ilegal lá do negócio lá, do STF? Como é que tem gente que aplaude ditadores? Censura. Pelo mesmo motivo. Ai, as fake news. Ai, os atos antidemocráticos. Ai, eles são golpistas. Vocês não estão vendo um paralelo? Ai, lá na Alemanha nazista, as pessoas de etnia judaica, isso e aquilo. São os mesmos discursos, ou pelo menos são as mesmas táticas psicológicas que levam as pessoas a apoiar ditaduras. Então, a hora que se calam os cidadãos num país, o que você precisa? De alguém lá fora, que esteja fora da jurisdição da ditadura e que possa falar as coisas. O que essa pessoa precisa? De apoio, de massa. Aí a pessoa se pergunta, mas o que o povo pode fazer? O povo pode dar apoio à verdade, ao discurso verdadeiro. Óbvio que eu não gosto do Stalin, né, outro ditador comunista, mas ele falava uma frase verdadeira. A quantidade tem uma qualidade por si mesma. Né? Então algumas pessoas falam, você prefere quantidade ou qualidade? Cara, a quantidade é uma qualidade. Você tinha, por exemplo, quando você tinha a doutrina de guerra blindada russa, eles tinham os tanques russos eram ruins, mas eram muitos. Então, dava para fazer umas manobras interessantes ali. Então, o povo trabalhador, honesto, de bem, são muitos. Eu fui abastecer o carro ontem. Aí eu conversei com um frentista amigo meu, Davi, né, lá do posto da Bela Sintra. Se ele estiver assistindo aí, abraço pro Davi. Né? E eu conversei com o Davi e ele concorda com tudo que eu falo, que nós estamos numa ditadura comunista, que tem censura, etc. Então, você vê que nós, povo de bem, trabalhador, nós somos maioria. Nós temos quantidade. O que falta? Falta coesão. Se eu falei para vocês que existe uma coesão para o mal, para o alinhamento a um discurso ideológico, tem que ter agora uma contrapartida, uma coesão para a verdade. Por isso que os libertários têm que falar, olha, para você ter uma coesão para a verdade, você tem que deixar suas críticas contra o Elon Musk, porventura vocês tenham, para outra hora. Não para agora. E aí tem um exemplo muito interessante. Só mais uma coisa que eu lembrei. Você vê então que a ditadura usa esse discurso. Nós temos que proteger as pessoas contra as fake news, contra isso, contra aquilo, os discursos de ódio, né? Quer dizer, as pessoas que caem nessa narrativa, elas não querem mais ter a responsabilidade de pensar sobre o que elas estão lendo. O sujeito está fazendo discurso odioso. Tá, você vai ler o discurso odioso e vai falar, não concordo com ele, acabou. Então, quando você quer que um ditador censure os outros porque você não quer discurso odioso, porque você não tem capacidade de filtrar o que você lê, o que você está fazendo? Você está querendo uma proteção estatal contra a sua própria responsabilidade de filtrar o que você lê, rapaz. Sabe o que é isso? Isso é derrocada de uma civilização.
Edward Gibbon, eu não gosto do Gibbon, porque ele tinha críticas idiotas contra a Igreja Católica. Mas tem coisa boa no Gibbons. Ele fala, quando é que a civilização ateniense começou a derrocada? Quando os atenienses quiseram liberdade contra responsabilidade, que o Estado ateniense desse tudo para eles. E isso é um problema sério. Agora, John Hay, ele diz o seguinte, os males da tirania geralmente começam invisíveis, só são percebidos por quem resolve resistir à tirania. A hora que você tem empatia com o seu próximo, e ele é vítima de uma tirania, você se une a ele e você começa a criar resistência a essa tirania. Porque o tirano, ele tá tão amedrontado quanto um assaltante ou quanto um covardão que faz bullying contra os outros. A hora que as vítimas começam a resistir, o primeiro que se borra as calças é o próprio tirano. Então a tirania ela não tem freio moral, ela avança até onde der. Eles vão vendo até onde dá. Se você abaixa a cabeça, eles pisam. Agora, quando acontece quando a população se coloca contra, por exemplo, PL das fake news, que na verdade era PL da censura. Eles iam passar esse maldito PL de censura. Aí o povo começou a falar, isso aí não é PL de notícia falsa, não, isso aí é PL da censura. Começou a dar o nome correto para as coisas. Isso é importante. O simples fato de apontar o dedo e dar nome é importante, porque está na Bíblia. Em Gênesis, Deus mandou Adão dar nome correto para as coisas. Porque a linguagem reflete a maneira como nós raciocinamos, que por sua vez reflete a maneira como nós julgamos, que por sua vez reflete a maneira como nós conceituamos. São as 3 operações do intelecto. Primeiro vem a apreensão, né, a conceituação, depois vem o juízo e depois vem o raciocínio, que se manifesta onde? Na linguagem. Daí a esquerda querendo fazer perversão da linguagem. Concorda? Então, PL da fake news é o caramba, PL da censura, aponta o dedo. Pronto. O Centrão, lá no Senado, que é uma gigantesca prostituta moral, falou, o povo tá bravinho, não vão votar em nós. Então vamos ser contra o PL da censura, por enquanto. Aí vem o Arthur Lira lá e fala, depois nós vamos aprovar um outro projeto, mimimi. Pessoal, mais uma vez, tomem cuidado com essas coisas. Não existe esse negócio de meia liberdade. Se você, como dizia Mencken, né? Se aquilo que você fala passa pelo escrutínio de um time de censuradores, não importa se o censurador é bem intencionado, como se isso existisse, você já não tem liberdade se você recebe uma concessão para falar. Você tem que falar aquilo que irrita, aquilo que incomoda, aquilo que causa desgosto, senão você não é livre. Esse é o ponto. Eu não sou um defensor daquela liberdade de expressão totalmente liberal, né, pra você blasfemar e tal. Só que no atual momento, mais uma vez, nós temos que defender a boa liberdade de expressão com toda a força. Porque quem está no poder não é o feudalismo católico, quem está no poder é um Estado moderno, ditador e comunista. Que eles vão usar qualquer desculpa para te calar. Então, no atual momento, sim, você tem que fazer tudo para defender a liberdade de se expressar. Desde que, claro, não vá contra a doutrina da igreja. Mas agora é uma guerra cultural, política, para retomar o direito de criticar um regime. O direito de criticar um regime sempre tem que existir, mesmo se for um regime feudal, etc. Imagina, então, o Estado moderno. Então, o que eu vou dizer para vocês agora é o seguinte. Mas antes, eu quero pedir para vocês entrarem em livrariapaulocogos.com.br e comprar os livros que estão em uma mega promoção. Tem 160 livros espetaculares lá em promoção. Nós temos A Vingança de Aristóteles, do professor Olavo de Carvalho, onde ele faz um estudo sobre Aristóteles. Nós temos O Banquete de Platão. Nós temos Modre Eksteins, que é um autor, um historiador, falando da história do leste europeu, aborda muito a temática do comunismo também. Nós temos Evagrio Póntico, falando sobre os maus pensamentos, né? A cura da alma. Isso é só para dar um exemplo dos novos lançamentos que tem na livrariapaulocogos.com.br. E também nós temos o nosso... Peraí, eu vou entrar aqui no nosso patrocinador do canal, mas só para falar uma coisa para vocês. Nos anos 50, na Polônia, houve a chamada Revolução do Neon. A ideia era que os comunistas da Polônia nos anos 50 queriam combater
o stalinismo. E aí eles importaram para a Polônia neons, que não era um neon comercial como existia no Ocidente, mas era símbolos da cidade, como a sereia, né, símbolo da Varsóvia, feitos de neon para dar um ar moderno à cidade, para tirar um pouco daquele ar brutalista do Stalin. Agora, o que é aquilo? Era libertação? Não, a Polônia continuou sendo comunista por um bom tempo, mesmo com os neons. Era só uma questão de, não, então o Stalin já encheu o saco, vamos convencer o povo a aceitar o comunismo, tirando a pecha do Stalin. Então eu falo para vocês, mesmo se nós conseguirmos vencer uma ditadura comunista no Brasil, não se contentem com isso. O Estado moderno, com todo o seu aparato censurador, com todo o seu aparato violador da propriedade privada, vai continuar existindo. Não se contentem com o neon. A Polônia demorou mais tempo para sair do comunismo, que foi na época das luzes da Varsóvia, já nos anos 80, existiu um casal que montou uma rede de rádio clandestina. E nessa rede de rádio clandestina, equivalente hoje às redes sociais que são banidas, eles se comunicaram com o povo polonês. E o povo polonês, nessa época, já estava traduzindo obras consideradas clandestinas também pelo regime. Os poloneses, sob o comunismo, já estavam lendo, por exemplo, Solzhenitsyn, George Orwell, Ayn Rand, Murray Rothbard. E aí, essa rádio, não vou lembrar agora o nome do casal, era Romanevski, mas não vou lembrar o primeiro nome deles. Eles falaram, olha, quem estiver ouvindo a nossa rádio aqui e for contra o governo comunista, pisquem as luzes da sua casa. Amiguinho, a cidade inteira piscou. Então, o Elon Musk foi lá e falou, quem acha que existe censura no Brasil, dá um like aqui. O paralelo tá feito. Então, antes de ler os superchats, eu quero mostrar para vocês aqui o nosso patrocinador do canal. Ele é um cara que patrocinou o canal por amor às ideias, o Bruno, aqui do Conserva Coach, e ele dá dicas de treino, nutrição e também de como ser um alfa aqui, ó, um alfa cristão. Ele cita a frase de Santo Agostinho. Então curtam a página dele. E agora vamos ler os superchats. Lembrando que o meu pix é paulocogos@gmail.com e que na descrição do canal nós temos aí os descontos para BitConf. Então, vamos abrir aqui os superchats. Opa. Financiamento por fãs. Tolueno. João Vitor Braga disse que Elon é maior que Jesus. Quem falou uma barbaridade dessa, meu Deus? Cara, tudo que você fizer, toda a sua estratégia, ela tem que ter em mente que o nosso comandante máximo é Jesus Cristo. Buscai primeiro a justiça divina e tudo mais lhe será dado por acréscimo. O que é esse por acréscimo? O que quer dizer isso? Quer dizer que a felicidade já é seguir a própria justiça divina. O resto é por acréscimo. O Caboclo da Silva, mandando 15 bonoros. Olá, Cogos, mande um salve para o meu tio Carlinhos e sua esposa Dalva. Os dois são donos de um aras aqui no interior de São Paulo. Eles empregam 2.050 homens e cuidam de 15 cavalos de corrida. Espetacular. Parabéns, tio Carlinhos e Dalva. A pedido aqui do Caboclo da Silva. Que Deus abençoe o negócio de vocês. Fala o nome do aras dele aí. Tarcísio Barros mandando 2 Merkels aqui. Cogos, tenta usar o OBS e usa o seu QR da Wallet BTC. Eu vou pedir para minha equipe traduzir esses termos técnicos, mas eu agradeço a sugestão. E parabéns pela foto aí do Sagrado Coração de Jesus. Então, pessoal, é isso. Para terminar, vou dizer o seguinte. Uma passagem de Shakespeare, na peça do Rei Henrique V. Ele fala, nós somos um band of brothers, né? Um grupo uma irmandade. E aquele que derramar sangue comigo hoje será meu irmão. Uma frase de William Shakespeare. Então, aquele que sofrer Shadowban hoje comigo, aquele que for perseguido, aquele que tiver suas redes Shadowbanidas será meu irmão. É isso. Um grande abraço para vocês, que Deus abençoe vocês e nos proteja.